Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2023. Lição 12 com o tema Fé para crer na ressurreição de Cristo. Como você sabe, nós estamos estudando nesse trimestre sobre fé. E a lição de hoje nós iremos falar sobre a ressurreição de Cristo e algumas controvérsias históricas sobre ela. Lembrando que se você se tornar assinante do ebdenfoco.com, e nós lhe convidamos para se tornar assinante do ebdenfoco.com, sendo um assinante do ebdenfoco.com, você vai ter slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. É isso mesmo, slides DVD prontos para serem usados. Assim você terá mais tempo para estudar. Você que gosta de ministrar na sua escola bíblica com slides em PowerPoint, então venha ser assinante do ebdenfoco.com. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixá-los todos aqui na plataforma do ebdenfoco.com desde que você se torne um assinante do ebdenfoco.com. Nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. E o conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então, acesse o site ebdenfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94984092869. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição, Salmo 49, verso 15 diz assim: Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. O salmista, um salmo com um texto considerado messiânico, onde o salmista, há muitos anos, há centenas de anos antes da morte de Jesus, já profetizava em forma de salmo que Jesus desceria à sepultura, mas que a vida dele, o corpo dele, não seria degradado, não apodreceria na sepultura, porque Deus o ressuscitaria. O resumo da lição nos diz: a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo um dia também ressuscitarão. Essa é uma das verdades mais consoladoras e importantes do cristianismo. Toda a nossa esperança se baseia, se fundamenta, ou se sustenta a partir daquilo que a Bíblia nos ensina. E um dos pontos principais dos ensinamentos bíblicos para a nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Nós vamos ver daqui a pouco no comentário da lição, mas eu já adianto aqui que 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre a ressurreição, e já nos primeiros versos do capítulo 15 ele fala que se Jesus de fato não ressuscitou, toda a nossa fé, tudo aquilo que nós vivemos como cristãos é em vão, é uma perda de tempo. Então é substancial acreditarmos na ressurreição de Cristo. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Lucas capítulo 24, verso 1 até o verso 7, e é claro, você deve se dedicar um pouquinho à leitura dos últimos capítulos de Lucas e também dos últimos capítulos dos evangelhos que tratam da ressurreição, porque é muito importante para você compreender. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo. Então nós vamos para a nossa introdução. Prezado e prezada, você já deve saber que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e que antes da queda a morte não tinha domínio sobre a humanidade. Contudo, como um ser moralmente livre, o homem pecou, permitindo que o pecado entrasse no mundo e com ele a morte. Só fazendo referência ao que está escrito aqui, de fato há uma compreensão por parte dos teólogos, da maioria deles, que quando Deus diz não coma da fruta porque certamente vocês morrerão, então isso significa, por definição,
que se não tivessem comido da fruta, certamente eles não passariam pelo processo da morte. A morte, né, como diz também Paulo em Romanos, a morte veio por causa do pecado. Então, a morte é uma experiência que somente aqueles que estão no plano material, no plano humano, né, podem passar por causa do pecado. E aí você diz assim, Mel, que mais animais, plantas, essas coisas assim, eles não pecaram. Mas a Bíblia diz que toda a natureza sofre e foi comprometida por causa do pecado. Mas Jesus veio ao mundo, morreu na cruz por nossos pecados, e a sua morte e ressurreição garantiram que a penalidade do pecado, a morte, fosse vencida. A penalidade do pecado é a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas em Cristo Jesus, por causa da sua morte e ressurreição, a morte, que é a recompensa por viver uma vida de pecado, ela é vencida para aqueles que estão em Cristo, é óbvio. Nesta lição, na lição deste domingo, estudaremos a respeito da fé na ressurreição de Jesus Cristo. Veremos que se o Filho de Deus não ressuscitou, vã seria a nossa fé. Isso é extremamente importante. Primeiro tópico, teorias a respeito da ressurreição. A ressurreição aconteceu? A busca pela razão e provas incontestes da realidade levou muitos pensadores a duvidarem da ressurreição de Jesus Cristo. Gotthold Ephraim Lessig, filósofo alemão, foi um dos que colocaram a ressurreição em dúvida. Ele entendia que as verdades da religião estavam ou deveriam estar entre as verdades da razão. Por isso entendia que as verdades religiosas não podem jamais ser provadas pela investigação histórica. Olha só, eu vou adiantar o slide aqui para nós completarmos a leitura e então falarmos um pouco sobre o Sr. Lessig. Assim, se ele estivesse certo, a apologética histórica a favor do cristianismo não passaria de um esforço inútil, porque deveria crer em algo que nunca viu e nem teve nenhuma experiência pessoal ou imediata. Para ele, os evangelhos não são confiáveis. No centro da discussão do iluminismo estava a ideia de que ser forçado a aceitar o testemunho alheio equivalia a comprometer a autonomia intelectual do ser humano. Conforme a ótica de Lessig, a ressurreição não passava de um fato que não aconteceu, de um grande equívoco. Vamos lá pensar sobre o Lessig. O Lessig foi um filósofo, né, dramaturgo alemão, e como o texto nos diz aqui, ele era da geração dos iluministas. Olha só, nós vamos falar de mais dois. Agora, o Lessig era filósofo e os próximos que serão citados aqui são teólogos, né? Todos eles alemãos e todos eles do período do iluminismo, né? Final do século XVIII e início e meado do século XIX, dentro dessa perspectiva do iluminismo, do tempo da razão. Então, olha só, assim, por mais que seja muito interessante fazer essa discussão, trazendo à tona o nome desses personagens aqui, muitas das ideias dos iluministas já caíram no ostracismo. Por exemplo, essa questão essa questão aqui que o Lessig levanta de que a ressurreição, crer na ressurreição a partir, né, do testemunho de pessoas, né, das testemunhas oculares, seria comprometer a autonomia da intelectualidade humana, ou seja, seria dizer que as pessoas são burras demais para compreender ou para aceitar uma verdade a partir do testemunho de pessoas. Só que o que acontece? Não é apenas a ressurreição, não são apenas
os milagres bíblicos que são comprovados e aceitos a partir do testemunho de testemunhas oculares. Centenas de documentos, de fatos históricos, não tem registro fotográfico, não tem nenhuma outra prova a não ser a prova testemunhal. E esses fatos são aceitos como verdade, né? Qual é o problema de aceitar que a ressurreição de Jesus também possa ser verdadeira a partir do testemunho de pessoas que estavam lá, que viram Jesus ressuscitado? Como diz o pastor, ele é professor, cientista Adalto Lourenço, e eu recomendo vocês a pesquisarem um pouco sobre ele, vocês irão perceber, como diz o doutor Adalto Lourenço, que muitas vezes, o Adalto Lourenço está falando isso muito na perspectiva do cientista, mas eu vou aplicar também na perspectiva do filósofo. Ele diz que muitas vezes o que se vê nas revistas científicas, nas matérias, nos discursos dos cientistas, é muito mais um desejo verbalizado do cientista do que o fato científico, né? E na filosofia não é diferente. Quando Lessig diz que não seria honesto aceitar como verdade um fato que a prova que se tem é o testemunho de pessoas, quando ele diz isso, ele quer, na verdade, desmoralizar, né? Descredibilizar o cristianismo em si, e não apenas refutar a ressurreição de Cristo. A aversão deles é do cristianismo e não da ressurreição. Não há nenhum problema em confiar no relato de pessoas, porque não foram só, porque não é só a questão da ressurreição que é provada dessa forma. Existe uma série de outros fatos considerados históricos que são provados desta mesma forma. Inclusive, você pode assistir depois o filme Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel, né? Era um livro do Lee Strobel. O Lee Strobel era um jornalista ateu que a sede dele era de provar que a ressurreição foi uma farsa. E à medida que ele partiu para cima, investigando, estudando, ele foi confrontado pelas verdades do Evangelho, porque os métodos usados para provar eram métodos que eram largamente usados em outras áreas da sociedade, inclusive nas áreas científicas e filosóficas. E com isso ele não teve como descredibilizar a ressurreição de Cristo, porque se ele negasse a ressurreição de Cristo por causa dos métodos que se tinha de pesquisa, ele teria que desacreditar, descredibilizar uma série de outras coisas, de outros fatos históricos que usam o mesmo método. Então, no final, Lee Strobel acaba aceitando a Jesus, se rendendo ao cristianismo, se rendendo ao fato histórico de que Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Então, fica aqui, o professor pode até comentar isso com os alunos, explicar isso para os alunos, que a gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo, esses três personagens que nós vamos discutir aqui, estamos discutindo aqui na lição, eles fazem parte de um período da história. Que já ficou para trás, que os argumentos deles já caíram no caduquismo, certo? É importante que a gente estude sobre isso, para conhecer a história, para não cometer os mesmos erros no futuro, mas os argumentos destes homens já não trazem nenhuma preocupação para o cristianismo, porque eles morreram, suas ideias ficaram para trás, mas o cristianismo continua firme e forte. A ressurreição é um mito? Alguns filósofos influenciados pelo iluminismo buscaram compreender a fé cristã a partir de pressupostos de que milagres são impossíveis, tal como a ressurreição. David Frederick Strauss desenvolveu a ideia da ressurreição como um mito sem a resposta do milagre. Ou seja, para ele, a crença na ressurreição de Jesus não deve ser
explicada como uma resposta à vida que foi restaurada literalmente, mas sim como algo que ocorreu na fé das pessoas, algo concebido apenas na mente, uma projeção da memória e que levou à ideia de uma presença viva. Olha só, mais uma ideia absurda. Agora do senhor David Friedrich Strauss, que era alemão, que era teólogo e que também era do período do Iluminismo. E mais uma vez, hoje, no século XXI, você estudando e diante de todas as pesquisas, diante de tantas pessoas que se levantaram contra o cristianismo, e você vê alguém argumentar, os milagres registrados nos evangelhos, a ressurreição de Jesus especificamente, não foi literal, foi algo que aconteceu na mente das pessoas, e com isso elas loucamente decidiram que morreriam por causa deste insight mental, desse gatilho mental, dessa maluquice que aconteceu na cabeça deles, e mais da metade da humanidade acreditaria nisso e ainda acredita e vive a partir dessa fé. Pensa numa argumentação coerente. Pensa, né? Hoje a gente olha para essas argumentações e a gente ri disso. Mas naquele momento essas argumentações eram extremamente poderosas. Por quê? Porque esses homens eram os intelectuais da época. Não havia tanto conhecimento, não havia tantas informações como se tem hoje. E à medida que o tempo foi passando, essas perspectivas foram morrendo. Sabe o que é interessante? Essas perspectivas morrem, né? Strauss, Bultmann, há tantos anos atrás falaram coisas, elas ficaram para trás, mas o cristianismo continuou crescendo e se fortalecendo. Por quê? Simples, minha gente, simples, porque se baseia no fato e não na especulação, porque é verdadeiro, porque de fato Jesus é Filho de Deus, porque de fato Jesus morreu na cruz do Calvário, porque de fato Jesus ressuscitou no terceiro dia, porque de fato seus discípulos o viram, porque de fato ele ascendeu ao céu. Por isso que essas ideias, elas caem no ostracismo, no esquecimento, mas o cristianismo continua de pé. Portanto, de acordo com ele, um Cristo morto literalmente foi transformado em um ressurreto imaginário e mítico. Então Strauss populariza a falsa ideia de que os evangelhos possuíam um caráter mítico, por apresentarem pessoas que compartilhavam uma visão mítica, que dominavam o mundo no qual estavam inseridos. E é como eu falei agora há pouco, é estranho que pessoas se proponham a morrer e novas pessoas se proponham a aderir à ideia e morrer, e metade do planeta, ou mais da metade do planeta, acredita nisso e vive por isso, mas isso de fato não aconteceu, segundo, óbvio, né, Strauss. Segundo Strauss, é incoerente, como eu disse agora há pouco. Na época dele fazia coerência, tinha coerência, fazia sentido, porque não havia informação. Mas hoje não. Hoje, boa parte dessas teorias, elas sequer são discutidas nas academias, porque isso já é papel vencido. A ressurreição não é um fato histórico? Rudolf Bultmann, teólogo alemão, mais um alemão, os alemães, viu? Entendia que na era científica seria simplesmente impossível acreditar em milagre na ressurreição corpórea de Cristo. Para ele é impossível recorrer ao auxílio da medicina ou das descobertas científicas modernas e ao mesmo tempo acreditar no mundo dos espíritos e dos milagres apresentados no Novo Testamento. Mais um que quando você lê, e para ele na época dele fazia todo sentido, mas que hoje você sabe que não faz sentido. Apoiado em uma filosofia existencialista, ele propôs uma nova interpretação do Novo Testamento. A ressurreição, segundo o seu pensamento, deveria ser entendida como um mito. Não concordamos e nem aceitamos a proposta de Bultmann,
pois embora a doutrina da ressurreição dos mortos não estivesse plenamente revelada nas páginas do Antigo Testamento, havia o ressuscitamento de algumas pessoas. Por exemplo, Isaías 26:19 diz: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Ou seja, já havia uma compreensão, um entendimento de que de fato a ressurreição existe. Lá em 2 Reis 13:21 nós vemos quando jogaram aquele homem na cova onde Eliseu tinha sido enterrado, e aquele homem toca os ossos de Eliseu, ele volta à vida. Então, o ressuscitar desde sempre na história bíblica nunca foi um problema. O que acontece, como eu já disse várias vezes, acontece é que a informação era pouca e quem dominava as informações dominava o mundo. Mas isso não significa que era verdade. Então, o que acontece? Por mais que Bultmann tente justificar-se levantando suas teorias, mas elas também caíram no ostracismo. Mas o cristianismo se mantém de pé. O Novo Testamento registra vários casos de pessoas que experimentaram o ressuscitamento, e alguns foram efetuados pelo Senhor Jesus, enquanto outros pelos seus apóstolos. Nós podemos ver lá em João 11, o Lázaro foi ressuscitado. Nós vemos em Atos o caso de Talita e outros. E nós vemos aqui em Lucas 7:14 o caso do filho da viúva de Naim, que Jesus também o ressuscitou. Entretanto, em todos esses casos, exceto na ressurreição de Jesus, as pessoas ressuscitadas morreram novamente. É óbvio que a ressurreição de Jesus não é apenas, ainda que envolva isso, mas não é apenas a ressurreição do corpo, mas é a ressurreição eterna, a ressurreição do corpo com glorificação, da qual todos os santos também experimentará. Segundo tópico, evidência da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é uma das verdades fundamentais do Evangelho. A outra é a sua morte expiatória. Nós vemos, por exemplo, 1 Coríntios 13:3-4, diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Cremos que Cristo morreu por nossos pecados e que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Cremos nisso, e é a crença mais importante do cristianismo. Paulo diz em 1 Coríntios, depois você leia 1 Coríntios 15, quando ele diz: se Jesus não ressuscitou, tudo que nós vivemos como cristãos não passa de besteira, não passa de inutilidade. Sem a ressurreição, a morte de Jesus seria apenas um ato heróico de algum Marte, como tantos outros que já ocorreram. A ressurreição é a afirmação da divindade de Cristo. Sem a ressurreição de Jesus dentre os mortos, a fé cristã seria em vão, seria uma farsa, uma mentira. Mas é interessante, é extraordinário que nenhuma outra ideia é tão poderosa e tão avassaladora quanto a fé cristã. As evidências dos evangelhos, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Todas as evidências da ressurreição. Depois você tem que dar uma lidazinha lá. Eu não vou ler aqui por uma questão de tempo. Temos nos evangelhos 4 relatos independentes a respeito da ressurreição de Jesus. Embora exista harmonia e coerência entre eles, a harmonia nas narrativas se deve ao fato de que são relatos pessoais de diferentes indivíduos. É simplesmente improvável que 4 pessoas se sentassem para escrever separadamente um relato que jamais havia ocorrido. E pior de tudo, fosse tão coerente, com evidências tão coerentes. É preciso mais fé para acreditar nisso do que para crer na veracidade das testemunhas, Como nós já vimos aqui o senhor, deixa eu lembrar o nome do Lenzig, e o outro foi o senhor, passar o nome do rapaz aqui, Strauss, especialmente o Strauss,
o senhor David Frederick Strauss, que criticou a ideia de formular a ressurreição de Cristo como verdade absoluta a partir, né, verdade absoluta histórica, né, a partir dos testemunhos de testemunhas oculares, né? Mas quando você pega, por exemplo, o que o comentarista está dizendo aqui, os relatos, e muitos deles com coerência extraordinárias, mas que foram escritos por pessoas diferentes em épocas diferentes, e alguns deles inclusive foram escritos na mesma época, mas em lugares diferentes. Como se explica isso, né? Como se explica isso? E como nós já dissemos, se for para descredibilizar a verdade da ressurreição por causa que historicamente se baseia no testemunho ocular de pessoas que viram Jesus ressurreto, se for para poder descredibilizar porque ela se baseia nesse testemunho, então nós temos que descredibilizar uma série de outros fatores também, outros fatos históricos também, que são baseados no testemunho de pessoas, testemunhos oculares de pessoas, porque, gente, não havia máquina fotográfica, celular para poder filmar, não havia nenhum registro, não havia nada, só alguém dizendo e escrevendo. A história sempre foi assim. Por que para a ressurreição de Jesus não serve e para as outras coisas todas serve? Evidências circunstanciais. O cerne da mensagem pregada pelos cristãos do primeiro século era a ressurreição de Jesus Cristo. Você acredita que eles usariam uma mentira como pedra fundamental de sua pregação e credo? Será que estariam dispostos a morrer por causa de uma fraude? A coisa mais absurda do mundo. Um outro fato circunstancial foram os primeiros discípulos passarem a se reunir no domingo. Atos 20, verso 7, por exemplo. 1 Coríntios 16 e 2 fala sobre o dia do Senhor como sendo o primeiro dia da semana, por causa que Jesus ressuscitou no domingo. Nada é mais complexo que mudar dias sagrados, pois é um costume enraizado. Mas isso mudou, e especialmente dentro do contexto judaico. Se mudou porque Jesus ressuscitou no domingo e eles passaram então a se reunir no domingo por causa da ressurreição de Jesus. Outro aspecto que deve ser levado em consideração foi a mudança de atitude dos discípulos. Após a crucificação, eles ficaram arrasados, desiludidos, seguiram outros caminhos, porém, após se encontrarem com Cristo ressurreto, sua disposição foi alterada. Quanto mais você estuda sobre isso, mais você acredita que, de fato, Jesus existiu. Na verdade, a existência de Jesus histórico, isso aí já... quando você vê alguém dizendo que Jesus nem existiu, nem discuta, é um tolo. As mentes mais brilhantes do mundo que pesquisaram sobre isso, eles chegaram à conclusão, sim. Eles podem até duvidar de que Jesus seja de fato filho de Deus, mas que ele existiu. Mas é óbvio que nós cremos pela Bíblia que ele não só existiu, mas como ele é filho de Deus, ele morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Terceiro tópico, a natureza da ressurreição de Jesus. Uma ressurreição literal. Foi o próprio Jesus, depois que ressuscitou, que afirmou: "Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai em mim, vede, pois o espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho." A ressurreição de Jesus foi um ato físico no qual o seu corpo foi vivificado. Que, inclusive, é importante a gente falar que a palavra ressurreição já implica em voltar no mesmo corpo, né? Porque senão não seria ressurreição. Ressuscitar é voltar, aquele, né, que foi voltar, o mesmo corpo que foi voltar. Então não seria ressuscitar, não seria reviver, né? Então a ressurreição, por definição, tem que ser aquele corpo que foi morto e sepultado, ele mesmo voltou. No caso de Cristo, veio já glorificado. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo assevera que toda a fé cristã seria falsa caso a ressurreição de Jesus não tivesse acontecido de forma corporal, né? Como nós vemos
1 Coríntios capítulo 15, versos 14 e 15 diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que Cristo ressuscitou, o qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos também não ressuscitam. Uma coisa está diretamente presa à outra. Se eu digo que mortos não ressuscitam, Jesus então não ressuscitou. Se eu digo que Jesus ressuscitou, então a ressurreição é viável. Os discípulos no caminho de Emaús. O texto de Lucas capítulo 24, versos 13 e 35 mostra o encontro que dois discípulos de Jesus estiveram com ele no caminho de Emaús depois da sua ressurreição. Nós conhecemos, é um dos textos pós-ressurreição mais citados, né? Nós conhecemos muito bem. O texto bíblico nos diz que Jesus havia ressuscitado com um corpo físico e tangível. João também relata no capítulo 20 a ressurreição do Salvador. Nós vemos então uma série de relatos com testemunhos de que Jesus ressuscitou e em corpo. Nos relatos dos evangelhos podemos observar que as pessoas para as quais o Senhor apareceu viram o seu corpo, conversaram com ele e até mesmo chegaram a tocar em seu corpo. Não se tratava, portanto, de uma visão ou sonho, mas de um encontro real. E é muito estranho você querer destruir essa argumentação, uma vez que a história, a Bíblia e a tradição diz que mais de 500 pessoas viram. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. E isso está registrado na Bíblia. A ressurreição de Jesus foi ímpar. A ressurreição de Jesus difere de todas as outras narradas nas Escrituras Sagradas, pois ele é Deus que se fez carne. João 1:14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que morreu por nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4:25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ele morreu para que o nosso pecado fosse vencido e ressuscitou para que nós também ressuscitássemos. Nossa conclusão: cremos que Jesus ressuscitou dos mortos e que ele é a cabeça da igreja. Entretanto, se alguém está determinado em não crer, nenhum argumento o convencerá, mas o Espírito é o que nos convence e continua ativo no mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é verdade, né? Inclusive, é uma coisa que eu sempre gosto de dizer. Provérbios diz isso: não responda o tolo. Dependendo da pessoa que entra numa discussão com você, determinados temas, você já percebe que aquilo não vai ter proveito nenhum. Não discuta, ore. Muito bem, então estamos chegando ao final do nosso comentário. Aí você que usa os slides produzidos pelo EBD em Foco, tire uma foto e mande para a gente, para nossos registros. E para mais informações, acesse ebdinfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp 94984092869. Então é isso aí, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.